Um dos setores produtivos que mais cresceram no Brasil nos últimos anos foi a área da construção civil. Sendo assim, todas as empresas que atuam nesse segmento ajudaram a impulsionar esse setor. Por essa razão, hoje eu vou conversar com o proprietário de uma empresa que faz parte desse contexto. Eu recebo Marcos Dantas, fundador e diretor-geral da Retrofit Engenharia. Marcos, muito obrigado pela participação e seja muito bem-vindo ao programa. Obrigado pelo convite, Daniel. É um prazer estar aqui com você. Marcos, para começar a nossa entrevista, eu gostaria de saber um pouquinho da história da Retrofit, mas também a sua história como engenheiro. Como começa essa trajetória, essa caminhada? Conta pra gente. Bem, Daniel, eu tenho 30 anos de formado em engenharia. O desejo de empreender sempre esteve presente, né? Sempre foi uma coisa que a gente quis fazer, mas a gente só sentiu confiança mesmo de dar espaço depois de 16 anos de experiência numa empresa nacional no segmento que se trabalhava também em serviços especializados de engenharia. Nós não somos propriamente uma construtora, somos, como você colocou na sua introdução, uma empresa, uma prestadora de serviço dentro do contexto da construção civil. A Retrofit hoje tem 15 anos de mercado, para 16 anos de mercado. Começou em 2014, em 2004, perdão. 2004 até 2014, tínhamos o foco principal nas obras, atendíamos muito o cliente público, né? Mais focado, direcionado às obras de cliente público, quando a gente executou diversas obras no segmento, nas esferas municipal, estadual e federal. E a história começou a mudar a partir de 2014, quando sentimos aí com a crise, uma escassez, uma paralisação do setor público, a necessidade de direcionar o olhar da empresa um pouco mais para o setor privado. E foi aí que a gente começou, de 2014 para cá, uma nova história, uma nova Retrofit, vamos dizer assim. Perfeito. Você mencionou que não dá para considerar a Retrofit uma construtora. Explica para o nosso público que tipo de serviço que a Retrofit presta para os seus clientes. Bom, o carro-chefe da nossa empresa, como o nome já diz, é o retrofit mesmo, né? É o retrofit de imóveis, e a gente atua também com recuperação, reforço estrutural e também com a parte de restauro de patrimônio histórico e novas construções. As novas construções são normalmente obras de ampliação, normalmente que você pega o imóvel, você precisa construir um anexo, aumentar ou fazer alguma modificação, uma ampliação normalmente. Não é uma obra propriamente de incorporação de um residencial, um prédio residencial. A gente não constrói prédios residenciais. É importante tratar desse assunto porque eu moro em um bairro muito tradicional aqui em São Paulo, com muitos prédios antigos construídos entre as décadas de 1950 e 1970. E eu tenho visto um movimento de retrofit nas suas fachadas. Conta o que é o retrofit na fachada de um prédio, por exemplo. Sim, o retrofit é um pouco mais amplo, na verdade, não se trata só do retrofit de fachada. O retrofit, na verdade, é uma tendência, principalmente nos grandes centros urbanos, onde você tem aí um metro quadrado raro, né, escasso de você construir, um custo muito elevado. Então, basicamente consiste em você modernizar, revalorizar um prédio, um imóvel, né? Preservando, adaptando ele à nova finalidade, ao uso que ele se destina, e preservando a sua história e aproveitando a estrutura existente, né? Esse é o fundamento do retrofit. Esse serviço, basicamente, ele pressupõe algumas vezes também você fazer o reforço dessa estrutura ou a recuperação dessa estrutura que já estava lá, que é uma estrutura antiga, né, e que às vezes precisa ser modificada por questões de layout, você precisa mexer um pouco nessa estrutura. E esse serviço que a gente executa, quer dizer, a gente pega um prédio, um imóvel que está desatualizado em termos de tecnologia, né, aproveita a estrutura dele que está lá e refaz o miolo e quando a gente diz preservar a história, é justamente quando a gente vai para a fachada, que muitas vezes a gente está dentro de um prédio, de um contexto já de alguns anos, que depende fundamentalmente de você preservar a característica arquitetônica dele, principalmente se for um bem tombado, né, prédios tombados pelo patrimônio histórico, onde você não pode mexer com a fachada, você pode mexer com ele por dentro,
mas a fachada você restaura e você deixa ela tal como traz ela para o tempo atual, porém atualizado tecnologicamente por dentro. E houve casos de edifícios, por exemplo, que a Retrofit fez essa atualização e aí o preço do imóvel acabou sendo valorizado por conta disso? Sim, propriamente o imóvel ele não foi, a gente não consegue medir porque ele não foi feito ele foi feito para o uso do proprietário. Né? Mas na verdade é o caso da Escola Eleva que a gente fez no Rio de Janeiro. Uma obra em Botafogo, um empreendimento de 12 mil metros quadrados, um empreendimento bastante grande. Foi um educandário, foi um hospital, ficou abandonado por anos. Depois foi um centro de exposição, foi projetado para ser retrofitado para ser um centro de exposição de arte. E, por fim, o prédio foi adquirido para se transformar numa escola. Então, o miolo desse prédio todo foi mexido, né? O layout foi todo modificado, as instalações todas refeitas. E o prédio foi todo restaurado por fora para ser hoje um dos melhores colégios hoje do Rio de Janeiro. Agora, Marcos, eu tenho observado que algumas empresas, assim como a Retrofit, também prestam serviços semelhantes. O que eu quero dizer com isso é que a concorrência é enorme. Sim. Conta para o nosso público, quais são os diferenciais da Retrofit? Bem, Daniel, basicamente o que a gente busca manter o foco no cliente. Parece um clichê, mas você realmente, a partir da necessidade do cliente, você está sempre de olho no prazo, que é importante, e no custo do orçamento apresentado. Esse é um dos nossos diferenciais. A gente consegue também, a partir desse entendimento da necessidade do cliente, fazer uma gestão inovadora a partir dos recursos, a partir de um modelo de contratação bastante flexível e adaptável. Porque, como em qualquer grande reforma, imprevistos acontecem. Né? E o teu contrato ele não pode estar amarrado de um jeito que você não consiga mexer. Né? Temos também um processo ágil, decisório ágil. Contamos com a diretoria operacional que atua diretamente na frente do serviço, né? Com total autonomia para resolver e atento para evitar atrasos no cronograma da obra. E uma equipe engajada e comprometida com as novas diretrizes da empresa. Esses são os nossos diferenciais. Marcos, você mencionou na resposta anterior que vocês fizeram um grande trabalho em uma escola no Rio de Janeiro. Eu queria entender um pouco desse público que a Retrofit trabalha. Tem um público específico, um segmento em especial ou não? Ele é bem variado? Não, Daniel, nosso segmento é bem variado. Nós trabalhamos não só para o segmento da educação, onde a gente atende algumas das maiores redes de ensino do país. Trabalhamos também para o segmento hoteleiro, onde a gente está fazendo hoje uma maior obra de recuperação e reforço estrutural do Rio de Janeiro, no Hotel Marina, lá no Rio de Janeiro. O segmento em shopping centers, também estamos fazendo, no caso, um retrofit de fachada, bem grande. Lajes corporativas, enfim, qualquer grande empresa que precise estar sempre em alteração, hospitalar, que está sempre fazendo uma ampliação das suas instalações para oferecer mais aos seus clientes, é onde a gente pode ajudá-las nesse segmento. Perfeito. Eu tenho conversado com muitos empresários e empreendedores aqui, empresários de sucesso, e muitos têm relatado as dificuldades em razão da pandemia e também o que eles estão fazendo nesse período de pós-pandemia. Conta pra gente como você se virou para tocar as demandas do dia a dia em meio a essa crise gerada pela pandemia e como estão os seus projetos agora nessa retomada da economia. Bem, a Retrofit não passou imune pela pandemia. Como todas as empresas, a gente sofreu com uma necessária redução do nosso quadro de funcionários, que quando nossos contratos, boa parte deles ou foram paralisados, né? A gente não teve como manter todo mundo. Mas conseguimos, aproveitamos o momento para dar uma filtrada ainda mais, refinar um pouco mais o nosso pessoal, permanecendo com aquelas pessoas que eram chaves,
né, que atuam com os técnicos especializados, não conseguimos manter todos, toda a nossa equipe de frente. E aos poucos as coisas estão retomando. A gente já sente hoje um movimento no sentido de muitas empresas aproveitarem esse período de pandemia para tirar alguns projetos do papel, planejar o futuro, e agora a gente sente já que há um movimento de contratação, de retomada para finalizar o ano com alguns novos empreendimentos. Marcos, durante a entrevista você mencionou que vários trabalhos foram realizados no estado do Rio de Janeiro, e eu sei que a Retrofit fica no estado fluminense. Mas conta pra gente se os trabalhos se restringem ao Rio de Janeiro ou se vocês também atuam em outras localidades do país. Sim, na verdade não só no estado do Rio de Janeiro. Nós atuamos em todo o território nacional a partir da nossa sede e da nossa principal base operacional, que é a cidade do Rio de Janeiro. A nossa proposta, hoje, atualmente, atuamos na região norte, nordeste, também em Belém do Pará, cidade de Belém do Pará, em Santa Catarina, temos alguns assuntos em andamento. E a nossa proposta de trabalho é que, a partir do fechamento de um contrato local, aí sim a gente direciona a equipe técnica para lá, né, e montamos uma base provisória que possa eventualmente ficar por um tempo mais alongado em qualquer estado do país. Com certeza. E quais são as perspectivas? Temos boas perspectivas. Eu acho que depois dessa pandemia, como eu já mencionei antes, a gente está com notamos que vários clientes, muita solicitação de orçamentos estão retomando, né? E a gente espera ainda esse ano fechar com a mesma previsão que a gente tinha no começo de janeiro. Marcos, muito obrigado por sua participação, parabéns pelo trabalho, desejo mais sorte, mais sucesso e volte aqui ao programa para contar as novidades da Retrofit, tá bom? Obrigado, Daniel, foi um prazer estar com você, espero voltar oportunamente. Tá bem? Certamente, um grande abraço. Ponto final nessa edição, eu agradeço demais a sua companhia e audiência e até o próximo Empresários de Sucesso. Tchau, tchau.